Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos começar a nossa meditação em torno do Evangelho. Um texto bastante conhecido de vocês, mas que tem alguns detalhes importantes. Primeiro, menos importante, é a gente perceber quando a maldade quer agir, quer atuar, como ela vai se alicerçando. Então ali nós temos fariseus e herodianos, que não são muito amigos não, mas que se juntam para armar uma armadilha, fazer uma pergunta capciosa. Reparem como eles são ardilosos, porque se aproximam de Jesus e vão tecendo elogios a Ele. Sabemos que o Senhor é mestre, sabemos que o Senhor não se deixa levar pelas aparências, sabemos que o Senhor ensina o caminho da verdade. Quando bajula muito, a gente precisa ficar meio de olho. Essa é a questão. Essa bajulação toda tem por trás uma motivação falsa. Jesus percebe isso. Ele não se deixa levar pela falsa bajulação, por essas palavras que vêm somente para enganar. Aliás, pelo contrário, ele diz: por que vocês estão armando isto contra mim? Esse detalhe ele é de menos importância no texto, mas eu quero destacar justamente para a gente pensar quantas vezes a gente precisa ficar esperto com relação à maldade. O texto, agora sim, o centro dele está na resposta que Jesus dá. Vocês sabem que aqui a pergunta é capciosa e exige também uma resposta inteligente. Não pode ser simplesmente um sim ou não. Se dissesse sim ou se dissesse não, Jesus estaria com problemas. A resposta, portanto, é complexa. E Jesus a dá com uma sutileza grande. Vejam bem, diz ele: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes esta resposta foi mal interpretada. Algumas pessoas, usando desta palavra de Jesus, diziam o seguinte: olha, está lá no Evangelho, as coisas do mundo e as coisas de Deus. Olha, não se misturam coisas de Deus com coisas do mundo. A César o que é de César, então as coisas mundanas, e a Deus as coisas espirituais de Deus. Esta divisão não é boa e nem é querida por Jesus, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, Jesus com sua vida veio juntar o espiritual, a fé, com a vida. Por isso se encarnou, por isso veio viver no meio de nós, por isso ama
aquilo que Deus criou. Então, é equivocada usar esta frase de Jesus para fazer essa separação entre fé e vida. Nós podemos olhar agora, isso sim, como é que Jesus une essas duas coisas. Primeiramente, quando ele diz, dai a César o que é de César, Jesus está dizendo, nós, seres humanos, vivemos no mundo, vivemos organizados em sociedades, e é justo que nós arquemos com o preço disso. Então, está correto, é legítimo, é justo que nós paguemos os devidos impostos. É justo, é lícito que um cristão se adeque à sua sociedade. Seria errado nós sonegarmos impostos. Seria uma prática errada, equivocada, se nós lesássemos a sociedade quando nós fazemos coisas que não são lícitas. Então Jesus diz, dai a César o que é de César. Aqui há uma consideração justa com um organismo social. Então é justa a política, é justa a economia, é justo que o cristão participe disso, que seja membro disso, que atue neste mundo. Tudo isso está certo, e Jesus diz, deve haver, para que hajam pessoas honestas neste mundo. Agora, não para aí, e aqui está a beleza do texto. A resposta, a segunda parte da resposta, dai a Deus o que é de Deus. Vejam, Jesus toma uma moeda e diz assim, qual é a imagem que está nesta moeda? De César? Pois bem, aquilo que tem a imagem de César é dele, dai a ele. Onde está a imagem de Deus? Eu quero lembrar a vocês, logo no comecinho da Bíblia, no primeiro livro, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, existe um relato da criação. E o autor bíblico diz assim, no primeiro dia, Deus criou o luzeiro. No segundo dia, Deus criou os animais, separou a terra, as águas de baixo das águas de cima. No terceiro dia, no quarto dia, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Jesus dá essa resposta porque quer fazer uma ligação entre a imagem de César e aquilo que César deve possuir e a imagem de Deus impressa no ser humano. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Que o ser humano carrega em si a imagem e semelhança de Deus. Portanto, é de Deus. E ninguém pode submetê-lo, dominá-lo, escravizá-lo. Meus irmãos, aqui vem toda uma conotação divina do ser humano. Quero dizer, e eu fiquei pensando de quantas formas nós às vezes minimizamos a imagem de Deus no outro. Pense nas relações familiares. Às vezes, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, quantas vezes usam o outro, diminuem o outro, se apossam do outro, escravizam o outro. A relação vai se deteriorando de tal forma que o outro deixa de ser gente, vira quase que uma coisa, um objeto. Os interesses passam à frente da dignidade da pessoa, e Jesus diz, isso não é correto. Dai a Deus o que é de Deus, está chamando-nos a valorizar a pessoa naquilo que ela tem de mais sagrado, imagem e semelhança de Deus. Vamos olhar para as relações de trabalho, e as coisas ainda se complicam mais. Muitas vezes
No trabalho, a pessoa é vista como máquina e não como gente. Você tem que produzir, você tem que fazer tal coisa, você tem que ser assim. Esta forma de enxergar a pessoa tira dela a sua dignidade, reduz a pessoa a uma coisa, a um objeto. Na sociedade, muitas vezes, quantos irmãos nossos perambulando pelas ruas que não são vistos nem como coisa. A gente pula por cima, a gente passa por cima, a gente não enxerga. É disso que Jesus está dizendo. O ser humano é de Deus e deve ser dado a Ele. Ninguém pode desprezar, minimizar o ser humano. Graças a Deus, a nossa consciência, se ainda as nossas obras não alcançam a nossa consciência, mas pelo menos na consciência, nós estamos cada vez mais sabedores da dignidade humana, os direitos humanos, a pessoa humana. E ainda hoje politicamente correto é dizer que não só o ser humano deve ser olhado e admirado como imagem de Deus, mas toda a obra criada, cuidar dos animais, cuidar da natureza, porque tudo isso, enfim, é o nosso lugar, a nossa casa, e deve ser cuidado. Por isso, o texto nos remete a olhar de novo como andam as nossas relações e como andam esse cuidado com as coisas de Deus. Quero também chamar a atenção de vocês para a segunda leitura, porque é um texto que nós vamos ler em 5 domingos. Começamos hoje e mais 4 para frente iremos lê-lo. Carta aos Tessalonicenses. E aqui tem uma coisa importante para vocês saborearem bem o texto, que é o momento em que Paulo está vivendo. Vejam que curioso. Paulo é aquele apóstolo que vocês sabem quem é. Saiu de Jerusalém, pronto para a missão, evangelizar. Estava animadíssimo Paulo para ir aos pagãos. Chegou em Tessalônica, uma cidade portuária, uma cidade razoavelmente grande e com muitos problemas. E Paulo ali foi criando vínculos, formando uma pequena comunidade. Mas logo em seguida, por vários fatores, ele foi expulso de Tessalônica e foi para Corinto. Em Corinto tentou formar comunidade, um grupo muito difícil, a pior comunidade de Paulo, muitos problemas. Saiu dali, foi para Éfeso, foi preso em Éfeso, grandes problemas, não deu certo, foi para Atenas. Em Atenas, entusiasmadíssimo, foi na praça, na Ágora, e fez um grande discurso, belíssimo, está em Atos dos Apóstolos, vocês podem ler. Quando terminou o discurso, as pessoas disseram assim: Paulo, outro dia a gente te escuta. Estava se sentindo um fracassado, a ponto de dizer: acho que eu não vou mais me meter nesse negócio, que eu acho que eu não sirvo para ser missionário. Desanimadíssimo. Foi quando ele encontrou-se com Timóteo e Silvano. Esses dois disseram para Paulo: Paulo, você não sabe, nós estamos chegando de Tessalônica. Desanimado como estava, certamente disse assim: bom, eles devem ter se perdido todos. E Timóteo e Silvano disseram: não, Paulo, eles estão animadíssimos, o tempo todo falam de você, do que você fez por eles, de como você falou de Jesus Cristo, de como você criou a comunidade. Eles estão com saudades de você, eles querem revê-lo. Paulo ficou tão animado com essa notícia que escreveu a carta aos Tessalonicenses. Se vocês, com esta informação que eu dou, leem agora o texto, vocês vão perceber que beleza, porque Paulo diz assim: meus irmãos, fiquei muito contente com a notícia que recebi de vocês, e ainda descobri que não foi por palavras. Ele está dizendo: não foi eu que fiz o que fiz aí, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que insuflou vocês, que deu a conhecer, que anima vocês. Esta boa notícia fez Paulo prosseguir até morrer evangelizando. Com isto, eu fiquei imaginando
quanta coisa boa nós podemos fazer. Às vezes, por preguiça ou por outras razões, nós levamos más notícias. Aliás, às vezes temos pressa em dar más notícias. Quando a notícia é ruim, gente, tem até um ditado, né? Corre, chega. Há pessoas que têm uma pressa imensa, está sabendo de uma coisa, já corre contar. Quando a notícia é ruim, olha, estão falando de você. Olha, eu fui lá, disseram isso e aquilo. Você sabia que estão falando isso e aquilo mais? Quando a notícia é ruim, as pessoas se esforçam para contar. E causam sempre um mal-estar aos outros, evidentemente. Como seria bom se nós imitássemos Timóteo e Silvano, de chegar para o outro e dizer coisas, não mentiras, mas coisas boas, que tem. Darmos boas notícias. Olha, falaram tão bem de você lá. Olha, estão contando e ainda sentem saudades de você. Olha quanta coisa boa você anda fazendo. Olha que você é um instrumento de Deus. Vejam, isso traz um novo vigor, isso traz ânimo, isso revigora as pessoas. Quem sabe nós, ouvindo os textos hoje, nos sintamos também animados. Eu gostaria de fato de injetar coragem, ânimo, para vocês voltarem para suas casas, tomados pela força de Deus para fazer o bem, como deve ser. Que Deus nos ajude e que nós hoje, ouvindo esse texto, possamos nos animar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.